Olá, turma, aqui quem fala é o professor Alexander, de Eletromagnetismo 1. Nessa videoaula a gente vai dar continuidade ao estudo da lei de Ampère, agora com outro exemplo, que é o exemplo da linha coaxial infinita. Bem, então vamos considerar que a gente tem uma linha de transmissão coaxial infinita, como é mostrado aqui na figura. O eixo dela, ó, que é o eixo central, ela está ao longo do nosso eixo Z, tá bom? Aí, se vocês repararem, tem um condutor interno de raio A e através desse condutor interno a gente tem uma corrente I. Bem, e aqui tem um condutor externo em que o raio dele, né, existe um raio externo, né, que é o C, existe aqui um raio interno que é o B. Se a gente fizer então esse C menos B dividido por 2, a gente vai ter o raio, né? O C menos B seria o diâmetro, né, desse condutor externo. E através dele passa também uma corrente I, só que no sentido oposto, ou seja, uma corrente menos I. Bem, esse condutor aqui é chamado do condutor central e esse outro condutor é um condutor externo. E entre eles, né, tem uma região dielétrica, tá bom? Então isso aqui é um cabo coaxial, né, uma linha coaxial. E aqui o que a gente está considerando é uma corrente elétrica através dela para a gente poder obter o campo magnético H. Bem, esse problema ele é muito semelhante ao anterior. A gente tem uma corrente na direção de Z, consequentemente a gente vai ter um campo magnético na direção de φ, não é isso? Campo magnético na direção de φ, ou seja, a geometria dele vai ser novamente uma simetria, né, radial, ou seja, o nosso H novamente vai variar apenas com R e na direção de φ, tá certo? E o nosso elemento diferencial de comprimento, né, do percurso vai ser novamente um elemento diferencial de arco, que vai variar de 0 a 2π. E esse elemento diferencial, né, esse dl, ele vai ser o r de φ na direção de φ. Então até aí o problema é muito parecido com o anterior. O que muda é que a gente tem várias regiões. Por exemplo, a gente pode querer calcular esse campo magnético dentro do condutor interno, ou entre o condutor interno e o condutor externo, ou dentro do condutor externo, ou então fora do cabo, né, fora da linha coaxial, nessa região externa ao condutor externo, né? Então são 4 regiões que a gente pode obter o nosso campo magnético, e isso naturalmente a gente vai encontrar valores diferentes, né, expressões diferentes para cada uma dessas regiões. Bem, então aqui, né, a gente já sabe que o H possui apenas a componente na direção de φ, uma vez que a componente Z acima do ponto de interesse cancela a componente abaixo do ponto de interesse, que essa linha ela é infinita. Bem, a componente na direção de R é cancelada por simetria, né, ou seja, né, a componente HR produzida por um filamento posicionado em φ igual a φ1, por exemplo, desse lado, vai ser cancelado pela componente diametralmente oposta. O mesmo vale se a gente estiver dentro do condutor. Uma componente que está desse lado vai ser cancelada por a que está desse lado. Bem, então a gente vai ter o H, né, que é um HR na direção de φ, o DL é o nosso R de φ na direção de φ, e aí agora basta a gente determinar quem é o I que flui. Né? A gente precisa do I que flui, né, da corrente elétrica que flui, para poder usar aquela fórmula da lei de Ampère. Bem, para a gente encontrar a corrente, o interessante seria a gente conhecer pela densidade de corrente elétrica. Uma vez que, nessa região que a gente está aqui dentro, tá vendo? A gente não... se a gente imaginar aqui um percurso, né, que está aqui dentro, esse percurso ele não vai ser, né, atravessado, né, por todo o I. Porque o I ele está ao longo de todo o condutor interno. Se eu quiser um ponto aqui dentro, só uma parte do I que vai atravessar esse condutor, tá certo? Bem, no caso particular desse problema, em que o I é constante, a gente poderia encontrar esse I que flui usando uma regra de 3. Por exemplo, né, a quantidade... Bem, o I ele flui desde que a gente considere, né, um percurso que seja pelo menos do mesmo tamanho, né, com o mesmo raio, né, do que o nosso condutor interno. Então, se o nosso raio desse nosso percurso for igual a A, então o I que flui vai ser o próprio I. Agora, se esse pedaço for menor do que o A,
Então, só uma parcela do I que vai atravessar esse percurso. Então, quando a gente está considerando o R menor do que o A, ou seja, a gente está dentro desse condutor interno, consequentemente o I que flui vai ser menor do que o I. Tá bom? E aqui, né, a sugestão, de uma maneira geral, numa maneira particular, uma simples regra de 3 funciona, que é o caso, nesse caso desse exercício. Mas de uma maneira geral, a gente teria que usar aquela integral da corrente, né, que é o caso que a gente vai utilizar aqui. O resultado vai dar o mesmo, usando a integral, usando a regra de 3, daria o mesmo resultado. Só que a integral a gente pode usar para qualquer que seja a situação. A regra de 3 a gente só pode usar no caso da corrente ser constante. Tá bom? Bem, então qual é a forma, né, de se obter essa corrente que flui utilizando essa nossa a lei de Ampère, né, usando a forma integral? Bem, primeiro a gente tem que observar, né, que a densidade de corrente elétrica do condutor interno, bem, para calcular a densidade de corrente é só ter o I dividido pela área. Bem, o I é a corrente, né? E a área? Bem, a área do condutor interno é πA ao quadrado, né? Seria o πr ao quadrado, o raio do condutor interno é A, então é πA ao quadrado. A gente tem aqui a expressão da densidade de corrente do condutor interno, ela está na direção de Z, porque ela é sempre transversal, né, essa área. Então ela vai apontar no mesmo sentido da corrente elétrica. E aí a gente tem então a expressão para densidade de corrente elétrica no condutor interno. Bem, qual é a densidade de corrente elétrica no condutor externo, que a gente chama de coroa? Ou seja, nesse condutor aqui. Bem, a fórmula é a mesma. É I dividido pela área. Quem é o I? O I é a corrente, continua sendo I. Só que cuidado, aqui o I, no caso da coroa, ele é menos I, né? Ele está no sentido oposto. Qual é a área da coroa? Bem, para achar a área da coroa, que é a área desse pedaço aqui, parece um anel, né? Basta a gente fazer, ó, a área considerando toda essa seção, né? Ou seja, πc ao quadrado menos a área dessa seção interna aqui, ó, que é o πb ao quadrado. Então, πc ao quadrado menos πb ao quadrado, que é igual a πc ao quadrado menos b ao quadrado, que está aqui, ó. πc ao quadrado menos b ao quadrado é a área. Esse sinal de menos é porque o I está no sentido oposto, só que a corrente continua na direção de Z. Tá bom? Bem, aí, como eu falei, qual é a proposta? Para a gente obter o I que flui, basta a gente calcular essa integral em termos, né, da densidade de corrente, que a gente vai usar essa ou essa, né, dependendo de qual região que a gente estiver calculando. Tá bom? Então essa observação foi a que eu já fiz, né? A gente, de maneira geral, a gente tem que usar a integral da densidade de corrente. Agora, nesse caso desse exercício, em que a corrente elétrica ela é constante, né, ela é uniforme, a gente poderia ter usado simplesmente uma regra de 3. Tá bom? Bem, mas seguindo então pelo lado da integral, vamos obter então o campo magnético em cada uma das regiões dessa linha coaxial. Então, para isso, a gente vai usar diferentes contornos amperianos com diferentes, que são circunferências, né, com diferentes raios. Tá bom? Então, considerando primeiro o R menor do que A, significa que a gente vai estar num ponto dentro do condutor interno. Ora, esse nosso percurso amperiano, ele vai ser então uma circunferência de raio R, né, que vai de 0 a 2π. Bem, o I que flui é o I, é a densidade de corrente que vai fluir através dessa área, ou seja, através dessa superfície que varia de 0 a R e que varia de 0 a 2π. É um elemento diferencial de área, de circunferência. Bem, o J interno a gente calculou aqui em cima, é o I dividido por πA ao quadrado. E quem é o elemento diferencial de área? Vai ser o dr R dφ, ou R dr dφ. É só a gente ir lá nos elementos diferenciais de área, lá da unidade 2. E ele também vai na direção de Z, porque esse vetor sempre aponta na direção perpendicular à área, né? Como a área está em Rφ, então esse vetor perpendicular vai apontar na direção de Z. Bem, Z escalar Z dá 1. Esse termo é constante, a gente pode tirar da integral,
né? Então dentro da integral vai ficar só o r dr dφ. Por que ficou o r? Porque a integral de r em relação a r vai dar r ao quadrado sobre 2. Então aqui, ó, r ao quadrado sobre 2. E a integral de dφ em relação a φ? Como não tem φ aqui, então a integral vai ser simplesmente o 2π, que está aqui, ó, 2π, r ao quadrado sobre 2, aqui a constante, né, i sobre πa ao quadrado, e a gente pode simplificar, ó, corta o 2 com 2, corta o π com π, a gente vai ficar com i r ao quadrado sobre a ao quadrado. E essa daqui é o que? É o valor da corrente que flui. Perceba, se o nosso r, se a gente considerasse o raio, né, da nosso percurso amperiano sendo o próprio A, ou seja, o próprio raio do condutor interno, A ao quadrado dividido por A ao quadrado é o I, não é? Agora, como eu estou considerando o R menor do que A, então esse resultado vai dar um valor menor do que I. E aqui está a regra de 3, ó, ele é proporcional ao quadrado, por ser a área, né? Essa proporção é ao quadrado desse comprimento. Então a gente poderia ter chegado nesse mesmo resultado usando regra de 3. Uma simples regra de 3 já resolveria essa integral, né? Não precisaria ter utilizado a integral nesse caso desse exercício. Bem, assim então, para o condutor interno, como que a gente vai obter o campo H, que é o que a gente quer obter dentro do condutor interno? Bem, a fórmula é aquela fórmula que a gente já viu lá atrás, né? Que é só substituir aqui por HR na direção de φ, r dφ na direção de φ, vai de 0 a 2π, que é igual ao I que flui, que a gente acabou de calcular aqui em cima. Bem, esse termo daqui vai dar simplesmente o HR R2π, a gente já fez esse cálculo no exemplo anterior, e aí a gente quer isolar o HR, né? Joga o R para o outro lado, passa o 2π para o outro lado, a gente tem então essa expressão aqui, que como a gente já sabe que o nosso H está na direção de φ, então essa daqui vai ser a expressão do campo magnético H, dentro, né, do condutor interno. Ele é I vezes R, R é o ponto em que eu quero medir esse campo magnético, dividido por 2πa ao quadrado. O A é o raio do condutor interno. Tá bom? Bem, seguindo, então agora vamos calcular esse campo magnético na região dielétrica entre os dois condutores. É aquela região, né, em que o raio, o R, né, esse raio desse nosso percurso amperiano, desse nosso contorno amperiano, ele tem que estar entre A e B. Bem, nesse caso, o I que flui, se a gente for lá na figura, ó, imaginar um raio aqui, ó, o I que flui através dessa superfície é o próprio I. E aí esse resultado, né, essa questão, ela se assemelha ao que a gente fez lá para o fio infinito. É a mesma situação do fio infinito. Então o resultado que a gente espera encontrar vai ser esse aqui, né, o I sobre 2πr na direção de φ. O resultado para o campo magnético H. Bem, aí fazendo então os cálculos, né, o I que flui é o próprio I. Ali, ó, o HR R2π é igual a I, HR é I sobre 2πr. E aí, ó, o mesmo resultado que a gente encontrou, porque é análogo ao exercício lá do fio infinito. Tá bom? I sobre 2πr na direção de φ. Bem, e no condutor externo, né, na coroa? Bem, agora na coroa, a gente vai ter, se a gente imaginar aqui um percurso fechado aqui dentro da coroa, dentro desse percurso fechado, a gente vai ter o I, né, o I positivo, né, na direção de Z, e a gente vai ter um pedacinho do menos I, um pedacinho dessa corrente elétrica que está fluindo no sentido oposto dentro da coroa. Então a gente vai ter que somar esse I com esse pedacinho, né, da corrente elétrica que passa pela coroa. Bem, poderíamos fazer isso por regra de 3 ou usando a integral. Mas a gente vai ter que somar o I com esse pedacinho que atravessa a coroa. Bem, o J externo a gente já obteve, que é menos I sobre π C ao quadrado menos B ao quadrado na direção de Z. E aí, substituindo isso aqui, ó, e o nosso elemento diferencial de área é o R dr dφ na direção de Z. Z escalar Z é igual a 1. Isso tudo aqui é constante, a gente pode tirar dessa integral. Ficar aqui dentro só o R dr dφ. Tá vendo? R dr dφ. A integral disso em relação a R vai dar R ao quadrado sobre 2. Como não tem φ, a integral disso em relação a φ vai ser o próprio 2π.
Então a gente vai ficar, ó, com I menos I vezes 2π vezes r ao quadrado. Aqui, ó, é 2π vezes r ao quadrado sobre 2. Aqui embaixo tem o π c ao quadrado menos b ao quadrado vezes i, que é esse i que está aqui em cima. E aí esse daqui é o resultado, né, que a gente pode simplificar. Corta o 2π com 2π. Vai ficar só r ao quadrado i sobre c ao quadrado menos b ao quadrado. E a gente pode fazer o MMC, né? Passa isso daqui para o outro lado multiplicando, menos isso, dividido por isso, que vai chegar nesse resultado aqui, que seria um resultado mais enxugado, né? Para a nossa corrente elétrica que flui. Ora, se o nosso raio foi igual, por exemplo, se o nosso raio foi igual a B, ou seja, a gente estiver bem aqui na superfície interna da coroa, o nosso I que flui através dela vai ser igual ao próprio I. Não é isso? Ó, vamos substituir lá o R por B, para ver se não vai dar I. Ó, substituindo R por B, a gente vai ter aqui, ó, C ao quadrado menos B ao quadrado dividido por C ao quadrado menos B ao quadrado. Corta, corta, fica igual a I. Agora, quando a gente considera o R maior do que o B, esse resultado tende a ficar cada vez menor, porque a corrente elétrica que está fluindo na coroa está no sentido oposto. Então ela vai diminuindo essa corrente total que flui através desse percurso, à medida que a gente vai aumentando o R. E quando R é igual a C? Quando R é igual a C, a gente fica com C ao quadrado menos C ao quadrado, que é igual a zero. Então no outro caso, que a gente vai ver, que é quando estiver fora do condutor externo, ou seja, fora da linha coaxial, a gente já está vendo por essa fórmula daqui que o I que flui vai ser igual a zero. Mas quando a gente chegar lá, a gente discute sobre isso. Bem, seguindo aqui ainda no exemplo, nessa região, né, dentro do condutor externo, né, dentro da coroa, bem, esse lado da equação a gente já conhece, que é o HR e R2π. Esse lado daqui é o I que flui, que a gente acabou de calcular. E aí, passando o R2π para o outro lado, a gente chega nessa expressão, né, que a gente já sabe que a direção é de φ. Então essa daqui é a expressão do campo magnético, considerando, né, que a gente está calculando ele dentro do condutor externo. Tá bom? Então essa aqui é a expressão. Repara que ela depende tanto do raio, daquele raio até a superfície externa do condutor externo, do raio até a superfície interna do condutor externo, e depende também, né, do ponto em que a gente quer medir. Tá vendo? Esse R que é o ponto que a gente está interessado em calcular o campo magnético. Bem, e na região externa da linha coaxial, quais são, se a gente pensar em qualquer ponto aqui do lado externo, o que vai acontecer? Qual é a corrente que flui através desse percurso daqui? Tem o mais I e tem o menos I. O mais I do condutor externo e o menos I do condutor externo, né? Mais I do condutor interno e o menos I do condutor externo. Aí I menos I é igual a zero. Então a gente pode observar isso tanto olhando para essa fórmula ou simplesmente olhando lá para a figura e vendo a corrente total que flui. Se tem o mais I numa direção, né, tem o menos I que é em outra direção, a corrente é a mesma, né? O I que flui vai ser igual a zero, consequentemente o campo magnético é igual a zero. Então o que é interessante disso? A gente está vendo que a linha coaxial ou cabo coaxial, ele é uma linha de transmissão blindada. Em que sentido? No sentido que, quando a gente calculou lá para o campo magnético, usando a lei de Gauss, a gente viu que o campo magnético fora do cabo coaxial é igual a zero, o campo elétrico, né? Fora do cabo coaxial é igual a zero. E aqui a gente também está vendo que o campo magnético fora do cabo coaxial também é igual a zero. Ou seja, significa que essa corrente elétrica que flui através desse cabo coaxial, ela não, entre aspas, né, teoricamente, ela não escapa, né, desse cabo coaxial. Ou seja, ela não interage com o meio externo. Ela não seria um ruído para um outro sistema que estivesse próximo dela, em teoria, né? Então, em teoria, no caso de um cabo coaxial perfeito, ele é blindado, ou seja, ele não transmite para fora dele nem campo elétrico e nem campo magnético. Tá bom? Bem, e aqui tem um exemplinho, né, dessas equações, que é aqui, ó, considere uma linha coaxial infinita, de raio A 5 mm, B 20 mm e C 25 mm,
Uma corrente de 10 A atravessa o condutor interno, de menos 10 atravessa o condutor externo. Determine o campo magnético H no ponto R igual a 22 milímetros. Bem, 22 milímetros a gente está no ponto entre o B e o C. Bem, no ponto entre o B e o C, a equação do H é essa aqui, né? Que é o condutor externo. E aí é só substituir, ó. O I é igual a 10, C ao quadrado menos R ao quadrado. Se a gente for fazer essa conta, ó, C ao quadrado menos R ao quadrado, vai dar 141 vezes 10 a menos 6. Só que aqui embaixo, ó, o C ao quadrado menos B ao quadrado, vai dar 225 vezes 10 a menos 6 também. Aí cortou 10 a menos 6 com 10 a menos 6. Pronto. Bem, aqui embaixo tem o 2π vezes R, que é 22 centímetros. E aí, fazendo essas contas, se não tiver nenhum erro aqui de cálculo, 45,3 ampere por metro na direção de φ. Esse é o nosso campo magnético medido dentro, né, do nosso condutor externo, a uma distância de 22 centímetros do centro, né, do eixo central da nossa linha coaxial. 22 milímetros, perdão. Tá bom? Bem, na próxima videoaula a gente vai entrar, né, a gente vai comentar sobre dois problemas muito interessantes de eletromagnetismo, que são os solenoides e os toroides. Então a gente vai ver o solenoide e o toroide na próxima videoaula. Tá bom? Valeu!